Salve, 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 salve todo mundo, benção pura de Catal de Mano Rap. Quero agradecer a todos os patrocinadores que têm dado uma força, a rapaziada que tem segurado a corda e enviado nós para dar continuidade nesse trampo. Eu não tô falando só financeiro não, viu? A rapaziada que ajuda financeiramente, que Deus continue te abençoando, prosperando e tal, mas existe vários tipos de ajuda, tá bom? E você que não ajuda de jeito nenhum, continua dando play, tenho certeza que Deus vai continuar edificando a sua vida dessa mesma forma, tá bom? De vez em quando vai aparecer o QR Code aí, clica, manda lá uma força pra nós. Se você puder, se não puder, fique tranquilão que tá em casa. Hoje, como é que eu vou fazer? Porque se eu colocar o nome, vocês vão saber quem é. Então eu vou colocar sem colocar o nome. E aí depois que tiver, eu coloco o nome. Não sei o que eu vou fazer, mas vê se você conhece essa voz aqui, ó. Vê se você conhece. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Toma essa, o barato tá ficando cada dia mais sério, hein? E esse malucão veio junto com outro parceiro que é chegado demais. Um testemunho cabuloso, não só acerca de perdão, porque a vida do cara prega o evangelho se ele ficar quietinho. Meu mano, tô falando, corta pros caras, produção. Olha quem tá comigo aqui hoje, rapa. E aí, Tom? Salve, rapaziada, aquela paz que só Deus traz. Tom Calvário, da House, estamos aqui. Você tá bom? Tô bem, graças a Deus. Uma alegria ter você aqui. Um prazer. Onde você achou esse cara aí, Valão? Esse aqui é uma pedra preciosa que o senhor nos deu a possibilidade de estar junto. Wesley Cruz, direto do Paraná, Rolândia. Isso aí. Eita, nós, hein? Olha que privilégio, irmão. A gente chama um povo e o outro povo já chama outro povo e o outro povo já liga outro povo e nós já falamos umas conexões cabulosas. Pra mim é privilégio demais. Eu já vou começar falando assim pra você, ó, aumenta o volume. Se você tá sem fone, já coloca o fone, já dá um grau nos grave, porque eu já vou pedir pro Tom Calvário cantar, porque a gente vai falar bastante acerca desse testemunho que vai ser cantado aqui agora. Corta pro mano. É isso, deixa o senhor ministrar a sua vida aí. Eu acho que nosso papel fundamental aqui é compartilhar aquilo que o senhor tem feito em nós e pretende fazer através de nós, se você se sensibilizar e ouvir essa voz. Deixa eu falar com o seu coração aí também. Pensei que bom que fosse só mais um pesadelo, que quando eu acordasse enfim pudesse revê-lo, abraçar como eu sempre o abracei. Quando ele chegava em casa do trabalho, aquela foi a última vez que eu segurei nos meus braços no porta-mala do Passat bege que ele tinha recém-reformado. Trocamos olhares enquanto eu chorava, ele dizia: calma filho, tentando me acalmar enquanto morria. O sangue jorrava e tingiu o estofado do carro. 15 minutos foi o trajeto mais demorado que eu já vivi até hoje. Lembro detalhes que eu resolvi narrar, só pra lembrar o quanto vale a presença de alguém que você ama e tá vivo. Como eu queria lembrar do meu pai, só que sorrindo. 23 dias dos pais, o mesmo exercício, tentar esquecer pra não sofrer mais com isso. Já quis escrever algo bonito pra homenageá-lo, mas achei pouco quando eu decidi viver e honrá-lo. Existem fatos nessa história que eu pouco dei margem. Quem conhece sabe, hoje eu ousei ter coragem, falar de coisas que eu pensei em falar, mas calei. Quem sabe não era o momento, mas agora eu sei que é necessário tentar pacificar essa nação, testemunhando o que Deus faz quando acha um coração, meu irmão. Eu me encontrei quando me vi nesse lugar com você. Recebi um toque de amor, profundamente me conquistou. Cansei de viver só pra mim, decidi viver só por você. Eu me encontrei quando me vi nesse lugar com você. Recebi um toque de amor, profundamente me conquistou. Cansei de viver só pra mim, decidi viver só por você. O dia que chega de televisão, notícias trágicas, enredos falsos, mentira mal contada e manipulação. O fato é que nós estamos sendo usados, tem muito mal intencionado, dividindo e ganhando. A polarização, crítica, mídia, político, o povo padece, de todos os lados perde, e o fogo cruzado só cresce.
Um alto preço que sufoca as baixas preces. Quem ora pede a Deus que o livre, mas não se oferece pra ser referência de justiça e posição correta, onde as atitudes falam mais que as palavras certas. Foi nessa que eu senti que era o momento, eu vim pra cima, lutar comigo mesmo e vencer quem me vencia. Logo eu lembrei de alguém que eu muito odiava. Me coloquei na sua pele, fui até sua casa. Bati na porta, ele não tava pra atender. Quem me atendeu foi sua esposa, que ficou pasmo ao me ver. Poucas palavras deixei claras minhas intenções. Tão de surpresa, nem deu tempo pra reações. Só perguntei onde ele tava e ela disse: no bar. Pedi licença e me dirigi pra aquele lugar. Da porta eu vi que era ele mesmo sentado bebendo. Eu fui me aproximando, ele foi me reconhecendo. Talvez pensando que era pra vingança e levantou. Eu disse: calma, não é isso que você pensou. Eu vim em paz, vim falar do amor do meu Deus e perdoar você por aquilo que aconteceu. Deus é melhor que eu e perdoa também se arrependimento houver. Misericórdia ele tem. Abracei, perdoei, choramos, deixamos o fardo do ódio, da culpa ali. Vários testemunhando um afrodescendente, filho de italiano. O amor faz todas as raças se tornar uma só, ser humanos, mano. Eu me encontrei quando me vi nesse lugar com você. Recebi um toque de amor, profundamente me conquistou. Cansei de viver só pra mim, decidi viver só por você. Eu me encontrei quando me vi nesse lugar com você. Recebi um toque de amor, profundamente me conquistou. Cansei de viver só pra mim, decidi viver só por você. Quando me vi nesse lugar com você, recebi um toque de amor, profundamente me conquistou. Cansei de viver só pra mim, decidi viver só por você. Wesley Cruz, Tom Calvário, obrigado, rapaziada, por ter aceito o convite. Calma, calma, você que tá aí Zé Povinhando. Ele falou: daí fizeram com o Tom igual fizeram com o Maurício, não deram nenhum pão com ovo. Calma que a produça tá providenciando. Vai chegar uns belisquinhos pra nós, um suquinho, calma que vai chegar. Calma, pra depois os haters ficam falando: mano, o rap faz a acepção do povo, mano. Como é que você lidar com os haters, velho? Eu não consigo, mano. A gente vai falar disso também. Mas, Tom, me fala, velho. O que mais impactou em conhecê-lo, e além de ver a intensidade da forma que você traz o evangelho, o que mais me impactou foi quando você me contou essa história aí. Quando eu vi você contar essa história, eu falei: mano, depois eu quero entender essa parada depois. Aí, ó, foi falar, aí, ó, já chegou. Vem cá, pode entrar. Vem, pode vir, não tem problema. Não vai aparecer não, prometo. Aí, obrigado. Só uns pistiquinhos, delícias gostosas, maravilhosas. Mano, e quando eu ouvi essa história, eu falei: cara, mano, 1000 grau. Como é que o cara perdoa o cara que matou o pai, tá ligado? Eu queria começar por essa história e depois a gente vai saber de coisas que é um pouco diferente. Que a gente é meio sem roteiro, porque a ideia é que eu quero muito saber de coisas que eu tenho certeza que talvez outros lugares vocês não tiveram a oportunidade de falar. Mas eu queria começar com esse testemunho aí. Como é que foi, mano? O cara matou seu pai, qual que foi a ocasião? O que aconteceu? Então, Reco, eu costumo pautar todas as minhas menções e testemunho, conversações na palavra. Ela é a história de todos nós. Então, pode vir. Eu acredito que essa história que o Senhor tem construído, né, ao longo desses 22 anos, que foi o dia que o Senhor me resgatou, me trouxe, né, para esse lugar de filho novamente. Cara que, depois de uma perda tão trágica, a forma como eu perdi meu pai, traumática, né, ele morreu assassinado nos meus braços, caminho do hospital. Eu perdi meu herói, perdi minha referência, sabe? Perdi meu pai, cara, o amor da minha vida, sabe? Um cara que eu não desgarrava por nada. E essa ausência do meu pai, cara, fez eu contrair muita doença, cara, muita coisa ruim, sabe? Psicológica, emocional. E eu conheci a história do Senhor, a história de Deus, a história de todos nós, na palavra, cara. E essa história fez com que eu olhasse agora para esse trauma, olhasse, sabe, para aquela tragédia
e buscasse de alguma forma ressignificar. Quando eu entendi o princípio de perdão, eu fui logo o princípio dessa palavra, né? E eu entendi o quanto era necessário eu trabalhar isso na minha vida, porque eu estava preso na pessoa que tirou a pessoa que eu mais amava. Preso nela porque eu não conseguia perdoar, estava com sentimento de vingança, de tentar cobrar de alguma forma, achando que eu ia amenizar aquele sofrimento, né, fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Por um tempo foi assim que eu pensei, mas quando eu conheci a história do Senhor e vi o Senhor revelando, né, na sua palavra esses princípios, cara, tão fundamentais, tão, sabe, comprometedores, cara, que nos viram do avesso, nos faz pensar tudo diferente, cara, eu resolvi encarar essa história novamente e ir atrás do meu desafeto, ir atrás da pessoa que tirou a vida do meu pai e oferecer aquilo que foi oferecido para mim uma vez, perdão. Então, eu abri o meu coração, deixei o Senhor construir essa condição necessária, não foi de um dia para o outro, né? Eu demorei 7 anos para perdoar, depois de convertido, de ter entregado minha vida para Jesus. O Senhor me deu, né, um tempo, foi paciente comigo e construiu esse entendimento e essa condição necessária para mim ir até a casa dele, e não de uma forma emocionada, mas de uma forma muito, sabe, convicta, cara, racional, inteligente, prestando um culto ao Senhor, tentando agradar o coração do Pai. Quando eu ofereci o perdão, eu ofereci algo que já era patente na minha vida. Aquilo que era só um sentimento, agora já era algo estabelecido pelo Senhor, uma convicção a ponto de eu não conseguir negar aquilo ali, ir lá e oferecer esse perdão, abraçar, chorar junto. E zerar alguém dessa história aí que fez muito bem para mim e para toda a minha família. Onde que foi esse encontro? Esse encontro foi em Criciúma, no bairro onde aconteceu toda a situação, na frente exatamente da casa que o pai estava construindo quando faleceu. A gente esteve lá na rua, né? Eu tinha mostrado lá no... apresentei o lugar. Foi gravando uma... Da ponte pra cá. Da ponte pra cá. Faz tempo. Parada lá pela TV Rede Gospel, né? Isso. Pela Rede Gospel, isso mesmo. Top. E aí eu vi lá o lugar e tal, mano, 1000 graus. Cara, admiro mais ainda. Como que tá a vida? Cara, graças a Deus, hoje eu testemunhei ontem na RV, né? Tive a oportunidade de ministrar ali. E, cara, eu tô vendo o melhor momento da minha vida, assim, uma fase que eu fazia tempo que eu não vivia com tanta intensidade, plenitude, que é uma fase de celebração, assim, muita coisa acontecendo, sabe, simultaneamente, e coisas que eu atribuo a uma colheita de algo que foi plantado ao longo desses 20 e tantos anos aí com o Senhor. E hoje estou conseguindo colher isso. Quanto tempo já? 23 anos. 23, cara. Desde 2002 para cá. Desde 2020. 2002 para cá, 23 anos. 23? São 23? Então, acho que é mais, Varão. Não, 2002, 25, 23. Então é eu que sou menos, então, porque eu fiquei 3 anos... é que eu não conto 3, né? Que eu fiquei 3 anos quebrando calçada, achando que era do meu jeito, e mais um, que foi a conversão, que eu também não conto. E aí, 2004 para 2005, começou essa trajetória de querer viver de verdade mesmo. Ainda passei mais um ano ainda, tipo, falando, mano... Acho que 2006, Mano Rec, a jornada, você teve lá, acho que um dos primeiros lugares que você foi para ministrar, foi lá em Criciúma com a gente lá. Você tava falando também, né, Wesley, onde que foi essa parada? Qual que é o nome lá? Eu lembro que lá em Arapongas, cara. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas acho que era meados de 2012, por aí. Né, que você teve presente lá, ainda tava eu tinha um grupo ainda na época. E eu lembro até de cumprimentar ele na época. Eu falei, pô, Mano Reco aqui, cara. Eu falei, não perdi aquela oportunidade não. Foi benção aquela tarde. Quem que tava lá? Tava eu, você, bom, assim, tava o grupo que eu tinha, tava nós tudo, tava o Thiagão também, que tocou, e tinha um grupo lá da região também, lá, né? Alguns grupos. Ainda, né? O Thiagão acho que já era cristão, acho que já tava no... já tava ali tava com o pé na conversão ali já. Ideias. Você vê como... botou um tijolinho então naquele dia, nessa construção. Você vê como quando você fala... agora é a época de colher aquilo que foi plantado. E às vezes a gente já plantou e a gente nem lembra. Tá ligado? Muito tempo e tal. De Deus não se zomba, tudo que plantar colherá, tanto o bom quanto, né? Então, tipo, o bom que a gente esqueceu, mano, tá vindo. Então o tempo mostrou. Depois a ruim a gente colheu pra caramba, né? Tá meu Deus, eu não quero nem saber dessas coisas não. Chega. A maior dificuldade do cristão, eu acredito que é quando você pega aquela colheita amaldiçoada que você plantou, a maior dificuldade é você pegar essa colheita e, tipo assim, não querer plantar coisa mal também. É você pegar, aproveitar aquele espaço. Um pastor amigo que sempre fala sobre isso, o pastor Mota. E ele fala assim, a dificuldade é você tirar aquela colheita e agora naquele lugar que não tem mais nada, você pegar uma semente boa, mesmo colher da maldição que você mandou, ir lá e plantar a semente boa. E agora esperar vingar para que um dia, talvez, você consiga ter tempo de colher. Graças a Deus deu tempo, né, mano? Como é que você conheceu Jesus? Então, foi em 2002, eu tava numa festa, despretensiosamente, na verdade, mano, um dos períodos mais
treva da minha vida, assim, usando crack já há 4 anos. Tava no ápice. Crack, né? Cheguei a cair no crack com 14 anos. Meu Caí no beck ali um ano depois que o pai morreu com 13 anos, aí do beck um trago e deu um tiro assim, mas não gostei, e aí na pedra eu, não é que não gostei, né, na pedra eu não teve como fugir, foi 3 vezes que eu usei, e na época os caras lançaram meio que já uma maldição, assim, tipo assim, ó, se usar 3 vezes não sai mais. Eu meio que paguei pra ver, usei as 3 vezes e fiquei 4 anos, né, nesse vício, e eu tava numa festa. Monstro na rua. Na rua, mano, alucinado. Tipo assim, o vício do crack, ele é terrível, porque ele chinela mesmo, assim, né, tira todos os teus valores, e inclusive, tipo assim, eu fui criado numa família bem estruturada, do interior, e eu no crack eu me via roubando a minha própria mãe, cara, eu me tornei um monstro, eu não me reconhecia quando eu olhava no espelho, sabe? Fazia mal pra minha mãe, que ficou viúva de 3, viúva com 3 filhos de menor pra criar, maior dificuldade, sem uma profissão, e ela dando um duro pra conseguir sustentar nós, às vezes tinha 20 reais na carteira lá, eu ia lá e roubava pra fumar 4 paradas de pedra, então eu me tornei um monstro, e eu não me reconhecia. Em 2002 estava lá nesse campeonato, varei as 3 noites de festa que tinha lá, na festa do vinho, em Uruçanga. E no final do campeonato... Campeonato do que era? Campeonato de skate, vertical. Tava... Eu vi você andando de skate, você anda, né? Deu uma enroladinha. Hoje não tanto, que eu tô meio 40 anos já, né? Pendurei já carrinho. Mas naquela época eu gostava muito de skate, eu fui no final da festa acompanhar o campeonato. Tava o Pedro Barros, pela primeira vez eu assisti o Pedro Barros andando, e eu acho que foi um dos primeiros campeonatos que ele correu naquele ano, 2002. Na Vert ele tinha 10 anos. Pedro Barros é campeão de qualquer coisa, X-Game, campeão, representa nas Olimpíadas. E aquele dia eu recebi um convite, né, de um irmão que cantava rap, que na verdade não era um irmão que antigamente fazia um tráfico lá na prefeitura, onde tinha a primeira pista de skate de Criciúma. Eu conheci ele do corre e tal. E ele estava agora convertido, narrando o campeonato de skate. Aí ele falou: Tom, vem cá, eu quero te dar uma ideia. Aí me chamou pra perto, trocou uma ideia comigo, e no final ofereceu uma carona pra ir embora. Naquela noite ele me deu a carona, e quando a gente chegou na cidade de Criciúma, ele falou: cara, a gente vai ter que passar num lugar. E passamos numa igreja. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja, e o senhor falou comigo naquela noite, cara, como um pai mesmo, que nunca tinha ouvido, assim, falar daquele jeito, assim, um carinho que eu recebi, o abraço, e sabe, aquele lado humanizado voltar de novo, mesmo naquela monstrolândia que eu vivia, vi um pouquinho de humanidade, vi lágrima nos olhos e abraçar as pessoas. Aquela noite impactou minha vida. Eu recebi um toque, como a gente cantou nessa música, né? Um toque de amor de um pai. Eu que estava órfão de meu pai, ser tocado por um pai, na pessoa do Senhor mesmo, ali naquela noite, fez toda a diferença. Cara, me marcou a minha vida, transformou a minha realidade. Como foi a transição de libertação nesse caso? Que eu digo assim, vamos falar mais da desintoxicação do que questão de libertação. Mas a desintoxicação, como foi? Foi instantânea? Daquele dia pra frente? Na época, não tinha casa de recuperação ainda, assim. Tinha uma só, mas era bem desconhecida, e eu nem tinha acesso a essa informação. Então eu não sabia como é que saía disso. Na verdade, quando eu entrei no crack, eu não entrei assim de fissurado, de instigado, querendo, né, na curiosidade, usar e experimentar mais uma droga. Quando ela chegou no bairro onde eu morava, lá no San Antônio, onde o pai morreu, chegou pelo falecido Vagal lá, que era um cara que traficava lá e era pai de um amigo meu. Então eu era muito próximo da família, frequentava a casa, brincava ali na frente da casa dele, e eu vi que o movimento começou a ficar mais intenso ali, um entra e sai, pessoas diferentes de outros bairros. E teve um dia que entrou um menino lá, e ele saiu com a mão fechada, cara, de um jeito que nós que já tava fumando beckzinho e já conhecia os trejeitos da malandragem, viu ele sair com aquela mão daquele jeito e todo espiado, nós seguimos ele. Chegou na outra esquina, nós levou ele para dentro de um vestuário que tem lá, na beira do campo, e nós tentou tirar aquela parada da mão dele. Ele não abria a mão por nada, cara. Nós tínhamos que bater nele para abrir a mão. E quando ele abriu a mão, tinha uma parada de crack. Foi a primeira vez que eu vi, assim, pessoalmente, aquilo ali. E sabe, um choque, assim, cara, que é isso aí que o cara levou porrada e não abria essa mão de jeito nenhum, uma pedrinha desse tamanho, cara. Falei, como é que esse barato consegue cativar tanto assim esse cara? Enfim, aquilo ficou uma curiosidade na minha cabeça. Uma semana depois, o meu irmão tinha 1 ano, né? O meu irmão é falecido hoje também, 1 ano mais velho que eu. Ele sempre foi mais fraco nas decisões, nas escolhas, assim. Sempre ia mais sem limite nas coisas. Se fosse tomar um goró, ia até cair e voltar, eu tinha que voltar arrastando ele. Eu sempre fui um pouquinho mais consciente que ele. E na época chegou o crack lá no bairro, nessa casa de um amigo meu, e a moral do crack era o seguinte: usou 3 vezes, vicia, usou 1 ano, morre. Meu pai tinha recente falecido, cara. Minha mãe tava meio que depressiva ainda. Eu falei, cara, meu irmão entrou. Descobri que meu irmão tava usando o crack já fazia umas 2 semanas. Falei, ele vai morrer, vai matar a mãe, cara. E não tem saído, barato, vai morrer daqui a 1 ano. Eu fechei minha mente, tinha 13 anos. Não tinha envergadura emocional, psicológica, orientação, nada. Tinha um pai para dar conselho. Meus amigos eram tudo de quebrado também, um mais louco que o outro. Morando numa periferia, numa invasão, né? E aí eu falei, cara, vou ter que entrar nisso aí e mostrar uma porta que sai pro meu irmão, senão ele vai morrer, vai matar a mãe, acabou a família. E eu entrei para salvar o meu irmão.
Eu canto nisso numa música com o Sassá, né? Não entrei pra saber como era. Meu irmão tava nessa, eu entrei pra tentar resgatar. Fui traído pelo meu próprio instinto, no labirinto do crack e da ilusão. Andando em círculo, 4 anos afinco, escravizado, humilhado e jogado no chão. Mas lá no fundo do poço eu gritei por socorro, senti minha alma em pedaço. De pronto o pai veio ao meu encontro, estendeu suas mãos, me trouxe pros seus braços. Confesso que fácil não foi. 23 anos depois, olha só o que Deus fez. Do jeito que eu vim era certo o meu fim, só que a última palavra é do rei. Aí nasceu até essas ideias, porque foi tipo assim, um roteiro de filme. Eu entrar pra salvar o meu irmão, ficar preso por 4 anos. Aí naquela noite maravilhosa, né, 2002, umas 2 semanas antes do meu aniversário, finalzinho de meio de julho, faço dia 14 de agosto, entrei pela primeira vez na igreja, o Senhor transformou a minha vida. E aí a minha libertação não precisou passar por casa de recuperação, porque não tinha. Na verdade, quando eu tive um encontro com o Senhor, na primeira noite a minha vida mudou. Eu tomei um choque de realidade. Foi a primeira vez que eu entrei num ambiente espiritual de adoração, de quebrantamento, e fui absorvido por isso, sabe? Eu falei, cara, eu preciso disso, aí é a minha porta de saída. E eu saí e consegui tirar meu irmão por essa porta. Levar meu irmão pro relacionamento com Deus também e ver ele sair do crack também. O seu irmão faleceu do que aconteceu? Ele faleceu de um acidente depois trabalhando, né? Tinha uma filhinha, deixou uma filhinha, minha sobrinha. Estava na presença de Deus também. É, tava melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Não teve recaída? Cara, teve uma vez só, 1 ano depois. Você conhece lá os nossos irmãos, Venegão, Samarone, né? Falaste, que faz um rap também, o Paulista, o Beto. Aí teve um final de semana que a minha mãe foi pra praia com a minha irmã. E meu irmão não lembra onde é que estava, se estava na praia com eles ou... Enfim, eu fiquei sozinho em casa. Pela primeira vez eu fiquei sozinho em casa com dinheiro no bolso, 1 ano depois. Eu morava bem pertinho de uma biqueira. Aí eu falei, fiquei instigado, comecei a sentir aquela reviravolta na barriga que só o crack, né? Essas doenças, essas drogas sintéticas, né? Químicas provocam e deu aquela... Uma abstinência turbinada. Deu um barato assim, aquela reviravolta, eu já comecei a me tremer. Eu falei, nossa, cara, não acredito, cara. E 1 ano na presença de Deus, vivendo maravilhas com o Senhor, sabe? E eu peguei, liguei para um irmão, falei, irmão, Samarone tava embaixo da casa do pastor, cavando um buraco lá, que o pastor queria fazer uma garagem num porãozinho lá para ele lá, e tava cavando, ele e o Paulista. Eu liguei, Samarone, vem aí, cara, tô meio estranho, preciso de vocês. Ele, nós só estamos terminando de cavar aqui, tá eu e o Paulista aqui, estamos terminando de cavar, a gente vai aí. Cara, eu não consegui segurar o patuá, mano. Na hora que o barato bateu mesmo, eu peguei a bicicletinha e fui assim, eu não acredito que eu vou fazer isso, não acredito. Quando eu vi, eu cheguei na biqueira, peguei R$25 de pedra e fumei, tipo assim, 15 pila. Deixei um 10 porque eu sabia que ia bater a depressão na hora e deixei aquele 10 para administrando. Eu peguei aquele 10, foi administrando e voltando pra boca já pra tentar fazer um corre lá. No meio do caminho, me bate um arrependimento, uma coisa terrível, assim, misturada espiritual com emocional, com a questão da química. Eu comecei a chorar no meio da estrada, chorar de soluçar. Liguei pro pastor Beto e falei, cara, pequei, caí, tô fumando pedra, me ajuda. Ele já veio no meu resgate, me levou pra igreja, passou a noite lá junto, oração no Conhoninha, no antigo Conhoninha, que era um lugar de encontro dos irmãos, ficamos juntos na Conhoninha, na comunhão lá. E foi a única vez que eu dei essa pisada no Palmolive, como diz o pastor Edu. Escorregada, né? Meu escorregado. Saboneteira no pé. Poxa, velho, eu queria, corta aqui pra mim, produça. Queria aqui que você fizesse uma, né, mano? Às vezes a gente olha aí na rua aí, parece que é histórias diferentes, mas os caras têm nome, têm família, tem também uma história. E eu glorifico a Deus assim pela vida de pessoas que hoje entendem que tem uma saída. Você está falando aqui com um cara que perdeu o pai assassinado, que caiu infelizmente nessa vida aí de crack, mano, que o barato é 1000 graus. Vocês conhecem aí, tem muita gente que perdeu o nome, mano. Agora não é mais o nome do cara, é o Noia. Depois do Noia você pega a direita, depois tem os 2 filhos do Noia. Depois dos 2 filhos do Noia, você tenta entrar numa casa do Portão Azul, que lá tem a esposa do Noia. Além de perder o nome, os familiares também perdem e tal. E de repente você aí esquece que existe uma fórmula, mano. Existe um jeito e uma possibilidade. Existem pessoas que realmente, quando busca e tem um encontro com Deus, eles acham, mano. E aqui está um exemplo. Você conhece mais alguém que passou por casa de recuperação e hoje está aí, graças a Deus, na presença de Deus, assim? Temos alguns irmãos, assim, tem alguns testemunhos muito pontuais, cara. Eu tenho um pastor amigo meu, Thiago Brum. Se você quiser procurar na internet, pastor de uma comunidade de fé lá em Chapecó, chama Rede Metanoia. Cara, um cara abençoado também, foi recuperado de casa de recuperação. Hoje é um pastor, né, estabelecido lá com uma congregação, né, uma denominação muito sadia, cara. Assim, a igreja tem crescido muito lá no Vale, no oeste catarinense. Conheço... Sabe, assim, antes de você falar mais nome, assim, porque parece que é impossível parar. Né? Parece que, não tem mais jeito, já era. E pai, não, lógico que tem, mano. Eu falo assim, Tom, porque... Então, eu vou falar assim, ó. Eu conheço os caras que usavam crack, conheço os caras e conheceu Jesus. E mudou.
Conheço uns caras que tirou uns dias, ficou preso por causa de um monte de BO. Vamos dar um exemplo aqui do nosso pastorzão que é amigo. Pastor, eu chamo de Kaiser, não tem jeito. É do Kaiser. Pastor do Kaiser, que tirou o diploma dele na faculdade de Ohio. Ohio que eu parto. no Ohio 10. Enfim, poxa, deu certo, cara. O cara teve um encontro com Deus e que realmente mudou. Eu conheço vários que deram certo, cara. E o que eu mais vejo em vez de pessoas, aqui é uma crítica que não tem como, mano, nós não denunciar uma parada dessa. Mano, pega um testemunho desse aqui e coloca lá, mano, na onde você... No mesmo lugar que você coloca os memes dos pastor biruta lá mentindo, do pastor que aquele povo lá que fala que faz parte da mesma fita que nós e fala ser até cristão, mas fazendo loucuras, pega testemunho que nem esses aqui, mano. Dá uma divulgada pro pessoal, porque tem muita mãe que talvez não esteja mais acreditando. Cara, tem mãe que prefere a morte, velho. Sabia? Tem mãe que a gente conversa assim, a gente tem a casa de acolhida lá. A gente troca ideia com algumas mães que falam assim, olha, seria melhor se Deus me recolhesse, porque eu não aguento ver meu filho desse jeito. E tipo assim, isso dói no coração, por quê? Porque aí depois de um tempo, o filho retoma, e aí ele olha e tipo assim, é um tempo que não volta, velho. Não tem como voltar o tempo perdido que amassou a velhinha, tá ligado? E aí eu vejo assim, o tanto de gente que tem, um monte de gente, um monte de seguidor aí, uma possibilidade da hora de expandir essa parada. Deu certo, cara, tá ligado? Morando na rua, andando na rua, fumando crack por conta de ter perdido o pai, conhece o evangelho, vive agora uma transformação e depois de uma cota consegue ir a ponto de conseguir perdoar o cara que matou o pai, velho. Pelo amor de Deus, isso aí não... Você acha que conseguiria fazer isso sem o evangelho? Tom? Se tirar o evangelho de nós, não sobra nada. Não sobra mais nada, só sobra nós de novo. No mesmo jeito que era. É pior, né? Meu Deus, e você, Wesley? Qual que é a sua história? Você conheceu o evangelho quando? De um menino de 3 irmãos, né? Um de 3 irmãos. Era uma criança normal, né? Como qualquer uma. Várias dificuldades, né? Porque diferente do Tom, que teve o pai, né? Que teve presente e tudo mais, e que, né? Que teve lá a sua vida. O meu caso foi diferente, né? Meu pai, eu tive um processo de abandono, né? Meu pai abandonou a minha mãe, deixou a gente... deixou a família sozinha, né? E aí, minha mãe tinha que dar conta da casa e tudo mais, trabalhar e não dava pra cuidar. Então a gente começou a se virar sozinho, entre os irmãos, né? Enquanto minha mãe trabalhava e se virava. E dentro desse processo em que a gente estava crescendo e tudo mais, eu fui conhecendo alguns amigos, né? E foi onde eu conheci um amigo meu, acho que na época eu comecei a gostar de música, isso em meados de 2005. Eu comecei a gostar de música, me interessar por música, assim. E comecei a escrever algumas coisinhas já, sabe? Naquela época era a época de DVD virgem, né? Que você pegava... Ia lá na casa do parceiro que tinha uns beats na internet. E aí você pegava e passava alguns beats pro CD. E aí eu comecei ali, cara, só eu mesmo ali e tal. Mas assim, tranquilinho, né? Até que teve um parceiro meu que tava fazendo parte de um projeto da igreja que era de street dance, né? Eles faziam uma parada de street dance lá. E ele me convidou algumas vezes pra ir, mas eu tava meio naquela de, cara, acho que eu não vou não. Estava timidez com... E aí fui resistindo, até que uma vez eu topei, sabe? E aí eu conheci uma galera, assim, que era muito envolvido com a igreja, tal, que orava, que tirava um tempo... Rolândia. E a galera tirava um tempo de comunhão com Deus e compartilhava experiências e tal. E foi aí que eu fui me adaptando com essa galera, sabe? Com essa realidade, né? E... tudo começou através daí, né? Foi então... a música te arrastou pra... A música me arrastou pra... Como é que você achou esse cara aí, mano? Como você achou o Thiagão? Cara, a história vou falar do Tom aqui, porque assim, o que acontece? O Tom, ele apareceu numa fase bem complicada da minha vida, né? Foi uma época que eu fui morar em Curitiba e, foi eu, minha mãe e o meu irmão mais novo pra Curitiba. E época de pandemia, cara, fechou tudo, cara. A gente simplesmente falou assim, cara, vamos embora de cidade? Vamos. A gente saiu de Rolândia e foi pra Curitiba. E aí, difícil de conseguir trampo e tal, por conta dessa época pandêmica, né? E aí, nisso, o Tom apareceu. Acho que o Thiagão, na época, criou um grupo, não foi? Alguma coisa assim? Ele criou um grupo e me inseriu no grupo também, né?
que era... Deus é mais o selo. Deus é mais o selo, isso. E aí, através do Deus é mais o selo, o Tom entrou em contato comigo, falou, mano, tô com um projeto aqui, uma música do meu pai, é um projeto especial e tudo mais, e... Pô, topei na hora. E aí a gente começou a trocar umas ideias mesmo, sabe? A gente começou a fortificar mesmo essa amizade e tudo mais. E foi onde até que ele me convidou pra ir pra lá, né? Pra gravar o clipe, gravar o projeto e ter esse momento de comunhão com ele, cara. E aí, meu, desde então a gente... Eu nem lembro de quanto tempo faz que a gente já tem essa parceria, cara, que não... É por causa da desfaz pandemia, mais. Uns 4 anos. 5 Uns 4 anos, mas parece uma eternidade, cara. Incrível, né? Como é? Cantar com esses monstrão aí. Mano... Thiagão, Tom Calvário. Eu vou falar a verdade pra você, cara. Até hoje ainda eu, tipo, fico meio que desacreditado, né? Porque, de um menino que veio sozinho, do nada, e ter essa parceria, ter essa amizade com esses caras aí, cara, pra mim já era referência antes de eu conhecer, né? O Thiagão já era uma referência antes de eu conhecer. Né? O Thiagão já essa parte do Thiagão comigo já é uma parada bem mais prolongada, né? Bem antes do Tom. Mas, assim, pra mim é uma satisfação e uma felicidade enorme de poder fazer parte disso aí, de estar envolvido nisso. E eu tô vamos nessa, até o final. Da hora. Aí, rapaziada, só quem tem o privilégio de ficar perto pra entender a humildade que esses caras são e tem, viu? Benção de verdade, os caras simplão de tudo, tão um querido, um super queridaço, né, mano? Gosto demais de você, Tom, da hora andar nas andanças que já andamos e ainda vamos andar ainda, né, mano? Tem feito... O ano retrasado, na verdade todo o tempo, né? Mas assim, eu acho que o ano retrasado e o ano passado foi o ano que você mais andou na sua vida. O que você acha que aconteceu? O que virou a chave? O que foi esse boom? Cara, as últimas 2 temporadas ali, os últimos 2 anos, somado deu umas 350 intervenções, assim, não digo agendas porque... as minhas agendas, elas acabam se tornando, tipo assim, cada final de semana, você sabe, né? Os caras arrastam nós, depois que botou o pé lá dentro, os caras arrancam o couro, mano. É tipo assim, eu sofri isso lá na cidade que você me levou. Eu aprendi com eles, né? Eu repliquei com você. Mas, tipo assim, a gente vai pra um lugar, a gente não canta só num culto, né? Numa festa à noite, num sábado. A gente vai já na sexta-feira, já vai na casa de recuperação, desce pra uma praça, vai uma cadeia, e o evento, igreja, e aí são 5, 6 intervenções cada final de semana. Então, por isso que dá esse número maior, mais expressivo. Mas, assim, um tempo que eu aprendi muito, sim, cara, nesses últimos 2 anos aí. Aprendi, assim, a valorizar principalmente o encontro com os irmãos. Usar, já que eu estava sendo, né, de alguma forma favorecido em estar sendo chamado e oportunizado a estar em vários lugares do Brasil ao mesmo tempo aí. Usar isso como um pretexto para estar com meus irmãos e reconhecer o valor que tem no encontro. Sabe? Não é do nada que acontece e nasce uma amizade com a minha do Wesley, com a nossa, Thiagão, né? Uma parte de mano que a gente tem proximidade e aliança. Não é do nada, não é por acaso. Deus une os seus filhos e propõe, né? Dá propósito. Então, o nosso encontro é isso, cara. É revelar uma natureza que o Senhor nos deu, uma nova natureza, sabe? De entender, cara, valores que o Senhor tem nos feito perceber. Esse é o reino de Deus, resgate de valores que a gente perdeu lá dentro de casa. E agora o Senhor está nos dando na mesa com os irmãos a oportunidade de encontrar esses valores perdidos, sabe? Caminhar sobre eles. Tem uma frase sua que eu queria que você comentasse, que é o fato ou a ideia não é o lugar que você tem na mesa, mas é o lugar que a mesa tem no seu coração. É exatamente sobre o que eu estou falando. Estou, né, de alguma forma, escrevendo isso com outras palavras, cara. Quando eu entendi o valor da mesa, sabe? No meu coração, cara, e saber que, cara, se for rap por rap, arte por arte, e a gente continuar nessa correria, isso pode tomar ou ocupar um lugar, cara, sabe, que em nossas vidas que vai nos fazer perder aquilo que é mais valioso, mais importante, mais precioso. Que o reino de Deus essa pérola de grande valor que a gente encontrou e vendeu tudo para adquirir esse terreno. Então a gente encontrou o valor tá nisso aqui, cara, ó, que vai ficar isso aqui, ó, sabe, esse encontro, cara, de poder ter irmãos que a gente pode chorar junto, que a gente pode expor a nossa nudez, dizer, irmão, esse aqui sou eu, cara. Na vitrine, numa rede social, é tudo muito bonitinho, todo mundo pinta o que quiser ali, mas no dia a dia da fé, cara, sabe, na realidade mesmo do dia a dia, na família, no trabalho, nos enfrentamentos que a vida propõe, a gente sabe que não é tudo aquilo que está na rede social. Então, se a gente não tiver esse lugar de segurança, que é a comunhão, para poder, sabe, se desnudar mesmo, né? Como o Senhor
pedagogicamente ensinou na circuncisão, baixar as calças, dor e vergonha, cara, sabe? Poder ter alguém pra gente ser transparente, dizer, irmão, me ajuda, cara, precisando de ajuda. Tô todo marrento aqui, todo fortão, mas na verdade montou em frangalhos, estou em pedaço, mano, preciso chorar, preciso desabafar, preciso dividir as minhas cargas, mano, tá pesado, sabe? Então, a mesa, ela traz isso, cara, esse lugar onde a gente consegue, sabe, desenvolver essa natureza junto. Um lugarzão seguro. É um lugar seguro. Como que você tem... aquelas falas assim, né? Porque eu sei que muita gente está assistindo e nem todo mundo tem o cuidado de entender quando eu falo assim, ó, qual é a tática, qual que é a estratégia que você usa para o convencimento? Eu sei que é o Espírito Santo que convence, mas tem alguma forma de você, por exemplo, trazer como que é o papo de mesa para que haja esse convencimento que essas pessoas têm que largar o Deus que você falou ontem para nós lá, o Deus correria, e começar a pensar mais talvez você tá fazendo o que é certo de uma forma errada. Como que é esse papo na mesa, velho? Como que você consegue... tem alguma estratégia que você usa para trazer para a mesa e falar para alguns caras assim, mano, no final não importa o tanto de correria que é feita. É claro que é importante a correria pelo fato de alcançar outros, mas às vezes a gente alcança os outros, mas não consegue... Como que na mesa você lidar com isso? Com seus amigos ou com pessoas que você tem acesso? Você tem alguma estratégia? Eu acho que a gente vai sendo amadurecido, né? No decorrer dos anos. E eu tenho percebido isso, cara, que quando a gente senta para trocar ideia, a gente se autodenuncia. Quando abre a boca, começa a falar só de rap, eu já falo, cara, esse cara tá numa meninice. O cara não amadureceu, tá tanto tempo e ainda fala só dessas coisas. Porque hoje o nosso encontro é o rap. E aí, qual é a boca que tu vai lançar? Qual é o som que tá em house? Não, mano, como é que tá a família? Como é que tá o filho? E a igreja lá, mano? Como é que tá os irmãos? Qual é as lutas? É outro papo, mudou a jurisdição. A gente não é mais menino, né? Apesar das pessoas muitas vezes, os meninos do rap, não tem nada de menino, irmão. A gente tá 23 anos sendo lapidado no machado mesmo, só tirando lasca toda a vida para, sabe, lapidar um filho maduro. Ele almeja essa maturidade da nossa parte. Então a gente vai para a conversa, e na conversa a gente expõe o ensino. Só que o ensino, se ficar só na teoria, não serve de nada, mano. O que faz o ensino ser consolidado? É a aplicação, é a prática. Todo ensino se consolida na prática. Então, se não tiver prática, mano, fica só um converseiro que não dá em nada. Aí discute aí filosofia, aí discute religião, aí discute teologia, aí fica uma conversa que ninguém entende onde vai chegar. Agora, quando a gente começa a falar de prática, de vida simples, tá ligado? Onde a gente tá aplicando, aí é outra conversa. A gente vê a disposição de cada um de estar buscando esse amadurecimento, esse lugar de crescimento. Então, na mesa, a gente vai conhecendo essas coisas, porque a gente vai se dando a liberdade de ser conhecido como a gente realmente é. A gente acha as calças, a gente deixa cair as máscaras, sabe? A gente se desnuda. Então, a gente tem esse campo aberto para poder trabalhar, sabe? Então, a gente fica caçando esse lugar, porque, como eu falei, eu tive 2 anos de muita correria. Claro, muita coisa boa eu aprendi, muita coisa da hora eu extraí, sabe? Vou levar, assim, como experiência, até mesmo de Deus realizar um sonho de mais novo ali, de querer ter essa possibilidade de conhecer novos lugares e viajar e aquela coisa toda, que todo mundo que está na arte um dia almeja, né? E eu vivi isso, cara. Só que daí eu descobri algo além disso, que era muito mais importante e precioso, e que hoje, se for trocar pela correria, eu não troco mais. Eu prefiro ficar com isso, cara, com a mesa. Que daí isso aqui eu posso viver lá na minha casa, lá. Graças a Deus. Lá dentro com a minha família, com meus irmãos, com meus amigos, sabe? Então, hoje a gente tem buscado isso, cara. Valorizar esse lugar, valorizar esse entendimento. E compartilhar com os nossos irmãos o que ele tem feito tão bem pra gente, tá? Você tem alguém que você pode falar pra nós aí agora sobre... Olha, tem um cara aqui que esse aqui é o resultado da mesa. Tem alguém? Cara, hoje a gente está com uma rede de irmãos, na verdade, que todos os lugares que a gente foi, de uns 3 anos para cá, já com esse entendimento adquirido, consolidado por via das práticas que a gente tem adotado para viver hoje, a gente criou uma certa rede, assim, de irmãos que a gente viu que mudou, cara, metanoia mesmo, sabe? Começou a entender isso, cara, e hoje caminhar sobre esse entendimento. Tem um bonde lá em Minas Gerais. Os irmãos, inclusive, estão se organizando para descer agora para Santa Catarina, em junho, 5 de junho. Então, é uma conferência lá que a gente está organizando. E eles vão descer para estar com a gente, cara. Cadu, NVS, Danielzinho, MV, Tom, uma galera toda lá, Paizão. Uma galera que estava meio que dispersa, assim. Aquela coisa mais superficial do ensino. E a gente, num encontro que a gente teve lá, numa primeira oportunidade, eu fui sozinho, a gente já entendeu esse chamado de Deus para algo diferente. E a gente na mesa começou a desenrolar essas ideias, já nasceu música, já nasceu uns papos diferentes. Aí levei o pastor Eduardo Caio, que foi comigo para lá, a gente intensificou isso, depois voltei com o Pateta, depois voltei de novo com o Pateta, e agora voltei sozinho. Agora... Cara,
faz 3 anos que a gente tá junto. Eles me chamaram no início desse ano. Esse ano eu tô com as agendas fechadas por um propósito. Tô só sustentando algumas mesas, algumas alianças que a gente fez no Brasil. E tô passando em alguns lugares específicos por iniciativa minha. Às vezes com recurso do bolso, às vezes com ajuda. Mas, tipo, os irmãos me ligaram e falaram: Tom, tu sempre veio pra cá na raça, mano. Às vezes com o dinheiro do bolso. Mas pra, sabe, semear esse entendimento, essa palavra, essa mensagem, compartilhar com a gente aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mano. E a gente nunca teve condição de te honrar financeiramente. E o que está acontecendo é que agora a gente conseguiu um recurso aí bacana, caiu aqui pra gente, mano. E todo mundo em consenso na mesa decidiu em te chamar para te honrar esse ano e te honrar financeiramente. Aí eu falei assim: irmão, esse ano eu não tô em agenda. Então, né, eu agradeço e fico feliz, mano, com a gratidão de vocês. Isso muito me honra, cara. Mas eu não vou conseguir ir. Daí os irmãos falaram assim, depois de passaram uns 2 dias, eles falaram assim: cara, a gente sentou e a gente vai fazer o seguinte, mano, a gente vai ofertar, a gente vai fazer o evento e vai ofertar o valor que a gente vai receber pra você, pra te honrar. Eu falei assim: irmão, sabe como é que vocês vão me honrar? Se vocês pegarem esse dinheiro, se vocês vão dividir em 10, quentão pra cada um, se cada um pega esse R$500 aí, irmão, e faz uma janta pra sua família, presenteia o seu filho, investe na família de vocês vão estar me honrando muito mais, irmão. Sabe? Então, tipo assim, é uma cultura, é um cultivo, é uma coisa que a gente tá gerando junto. Eu não tenho uma cartilha, uma apostila pra ensinar isso. Mas é vida na vida, cara. É uma parada de verdade, sabe? Vida na vida. É o Senhor nos chamando pra algo, mano. Intenso. O que foi o propósito que você fez esse ano? Não vou. Então, eu vim negociando com o Senhor uma pausa que Ele me pediu e eu tentei dar uma procrastinada, sabe? Eu tenho isso, assim, eu sou muito, tipo assim, naquilo que eu escolho, eu amo. Se eu escolhi, irmão, pode ser a escolha mais infeliz, mas se eu escolher, eu vou amar a minha escolha até o final. Foi assim, esposa, escolhi, cara, fiel até a morte, pra passar um trem em cima de mim. A minha esposa, ela nunca teve, assim, resquício de desconfiança, dúvida dos lugares onde eu fui, de ter qualquer problema com mulher, com coisa, porque tem uma confiança, assim, sabe, sobrenatural, por conta desse perfil. Sou um cara que eu amo as minhas escolhas, irmão. Então, eu fiquei procrastinando uma pausa. O Senhor começou a colocar no meu coração um recurso estratégico para dentro do meu lar. Pô, 2 anos intensos, 350 intervenções. Senhor, agora, vamos dar um brequezinho, vamos deixar a terra virar, né? Aquele entendimento do sabá, um ano sabático. Vamos deixar a terra virar um pouquinho para depois vir com outra semeadura. E aí vamos mais o ano que vem. E aí, nessa aí, do começo do ano passado, esse ano, eu dei uma enrolada. E aí, no final do ano, na última agenda ali, eu tive um acidente de moto, cara. E no começo eu quis resmungar com o Senhor. Falou: ô Senhor, 180 agendas servindo até umas horas. Ontem tava lá com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, no hotel 5 estrelas, lá em Chapecó. Mó da hora, hoje tô aqui no hospital com a coluna fraturada. Pra me ganhar uma medalha de honra, tô aqui no meio. Um cara faleceu no outro dia, eu fiquei a noite inteira acordado, virado em zóio. Eu tava 2 noites sem dormir, que veio eu e o pastor Eduardo Kaiser. O nosso carro quebrou o motor lá. A gente veio de ônibus, mandamos o carro pela cegonha e viemos de Chapecó pra Floripa. Depois em Floripa peguei o meu carro, desci, cheguei em casa sem dormir, fui trabalhar. Na volta do trabalho, bati a moto. A mulher atravessou, não me viu, vindo por causa do sol no final do dia, não me viu, trancou a rua inteira, eu bati no carro dela, eu voei, caí dentro do outro carro, quebrei o para-brisa com as costas, fraturei a coluna. Aí eu comecei, tipo assim, ô Deus, eu fiz um monte, agora que eu achei que, final do ano eu ia desfrutar de tudo aquilo que eu semei esse ano, uma fratura, Aí o Senhor começou a me lembrar daquilo que Ele já vinha comunicando comigo, uma pausa estratégica, um tempo de virar a terra, e eu fiquei, tipo, conversando. Aí eu entendi, cara, é algo de Deus isso aqui pra minha vida, vou parar. Decidi, fiz um voto com Deus. Vou fazer 40 anos agora em agosto. O ano que vem, 2025, eu não abro nenhuma agenda. Fiz esse propósito diante do Senhor. No dia do meu aniversário, comuniquei isso. Fiz até um comunicado, coloquei na internet. Falei, tô decidindo hoje, 2026, não tem agenda aberta. Vai ser um ano para o Senhor, para minha casa, para a igreja local, o ministério local. Quero aprofundar, conhecer a vida da igreja onde eu congrego. Quero mergulhar nisso, quero submergir nessa realidade aí. Fiz esse propósito com Deus. Cara, o Senhor começou a fazer tanta coisa, Quando eu consegui puxar o freio ali, entender, né, com entendimento e desacelerar toda aquela corrida doida, cara, Deus virou umas coisas assim na minha vida que eu achava que ia demorar anos para acontecer, cara. Inclusive, antes de vir para cá, 2 dias antes, eu consegui comprar minha casa. Sabe, uma coisa que desde quando meu pai faleceu em 97, há 28 anos atrás, fez agora dia 9 de março de 2025, 28 anos que meu pai faleceu. De lá para cá, a gente sempre morou em casa alugada, sempre rolando de um lado pro outro, sempre sendo pedido para sair da casa às pressas e quebrando móveis, aquela coisa doida de quem mora de aluguel sabe. E eu consegui assinar agora e tô lá esperando, a minha família esperando para nós ir para dentro da nossa casa nova, sabe? Deus me deu nesse ano, Deus me deu a oportunidade de ser convidado num retiro que eu fui
no ministério onde congrego, a Bapai Church, lá em Criciúma, pastor Théo, pastor Viviane Martinello. Eu fui convidado num retiro que eu fui só para ser ministrado, para ministrar um retiro para 150 pastores, mais ou menos, e líderes do ministério. Compartilhei uma palavra, o pastor, ele nunca tinha visto eu ministrando ao vivo ali, foi impactado, toda a liderança do ministério foi impactada, o pastor veio e me colocou para ministrar uma conferência que todo ano tem lá em Criciúma, tem a da Viviane Martinello, conferência de mulheres, tem a dos homens, o pastor Théo, e ele me convidou para estar junto com Douglas Gonçalves, com o pastor Juscelio, lá do Mevan, Larry Titos lá de Dallas, só uns monstros, uns caras assim, top de verdade mesmo no evangelho, e ele me deu a oportunidade de estar junto com esses caras. Então, coisas que Deus está começando a fazer na minha vida que, de repente, se eu continuasse naquele meu ritmo, quanto mais eu corresse, mais longe eu ia estar dessas coisas. O Senhor, no break, o Senhor fez eu alcançar esse lugar, sabe? Saber que é Deus que está me dando, é Deus que está me colocando em alguns lugares. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acredito demais na igreja local, né? Eu passei por muitas coisas nessas minhas agendas, andanças, para lá e para cá, mas uma coisa que o meu bispo fez, na época era meu pastorzão, hoje é o bispo, né? O bispo Léo, ele chegou para mim um dia numa reunião de obreiro e ele pegou e olhou para mim assim e falou assim: ô mano, será que a gente vai ter que pagar seu cachê para você? Nossa, na hora me ofendeu assim, tá ligado? Mas aí depois eu parei para pensar, cara, porque a fala dele sempre foi assim: mano, eu não tô nem preocupado com o Mano Reco artista. Eu quero saber do pai de família, do sacerdócio da casa, de como que vocês estão, de como é que tá aí dentro. A gente precisa ter o tempo para você ser cuidado também e tal. E ali virou uma chave para nós que a gente abriu mão assim de muitas coisas para estar. Só que se eu não tivesse, talvez essas loucuras que a gente passa, talvez eu não teria aguentado. Porque é importante demais a igreja local, é importante demais você ter um povo e ali ver na prática o que acontece com as pessoas que a gente tanto anuncia e talvez ganhe para um outro lugar. Qual que é agora a forma que os 5 ministérios se movem dentro da igreja? Para o que cuida, o que ensina, como que funciona. E graças a Deus, mano, se eu não tivesse tirado esse tempo para aprender sobre igreja local, talvez eu não teria mais para onde ir, né? O que você falaria para um mano que está passando aí, que tem muitos, né? Muitos caras que tá a milhão, vamos anunciar, o negócio é fazer a obra e pai e tal, mas tá acabando o casamento. A esposa não apoia o ministério. Por que a esposa não apoia o ministério? Porque quando volta, não traz 1 litro de leite para a criança. E quando volta, em vez de ser uma bênção aqui em casa também, o barato é louco, não tem tempo para nada. O que você falaria olhando naquela câmera ali, ó, falando para essas pessoas, para esses manos? Cara, assim, conselho. Eu falo daquilo que foi consolidado por meio da prática na minha vida. Então, eu estendo, né, esse conselho, cara. E, sabe, a minha pausa esse ano, ela tem muito a ver também com um desejo de poder entregar algo melhor, aprimorar uma entrega, aprimorar uma oferta. Eu acho que se a gente não aprimorar a nossa oferta, a nossa entrega, né, infelizmente hoje quando se fala de oferta a gente associa a dinheiro e acha que é pastor querendo que você faça um pix, não tem nada a ver com isso, irmão. Caim não aprimorou a oferta dele, a entrega dele, e Deus deu a oportunidade dele se retratar e resistir o pecado, mas ele foi lá e matou o irmão. Quando a gente não aprimora a nossa entrega, a gente mata os nossos irmãos, cara. Quantas pessoas poderiam estar vindo através da sua vida se de fato você estivesse aprimorando sua entrega onde? Lá na sua casa, com seu filho, sendo o melhor pai, o melhor esposo, sabe? Eu pedi pro Senhor esse ano, falei assim, ó, Senhor, me dá um coração de pastor, eu sou um evangelista há tanto tempo, e eu vejo que no rap cristão a gente tem pouca referência de pai mesmo, sabe? Não só no rap cristão, porque você já vem, é uma extensão já do rap em si. Pode levantar, mano, puxar a caminhada de todo mundo que faz rap aí. A grande maioria esmagadora, cara, tem problema com paternidade e é órfão. É um grito de orfandade desesperado, assim, que a gente acha que é uma, sabe, é uma sanha de revolução, então, mas não é orfandade pura, irmão. Eu falei, cara, quem é as referências de pai que nós temos hoje no nosso meio, cara? Eu falei, Senhor, eu quero esse coração de pai, então me dá a oportunidade de começar a pastorear e ser gerado isso, porque quando eu saí para evangelizar, por todos os lugares que eu passei, eu entreguei algo, mas trouxe algo embora, cara. E quando eu ministrei lá no congresso, na conferência de homens lá, de líderes lá, eu ministrei coisas que eu vivi ao longo desses anos como evangelista. E o pastor falou, Tom, muitas coisas que tu falou eu já ouvi, mas eu nunca ouvi com tanta autoridade, cara. Porque enquanto eu fui indo fazendo, Deus foi fazendo em mim, cara. Como evangelista, foi me tornando aquele, sabe? Então, hoje, para mim ser um evangelista, chegar em qualquer lugar, intervir com uma ideia 1000 graus e tal, isso é tranquilo, cara, não tem problema, dificuldade nenhuma com isso. Agora, para cuidar de pessoas, ter tempo para gastar com paciência e colocar ali a minha atenção, sabe? Reclinar o meu coração ali, cara, sabe? E viver isso, cara, eu não tinha. E eu pedi, Senhor, eu quero isso, porque o povo que eu represento, o povo que eu tô vindo aqui diante do Senhor apresentar aqui, todos eles têm problema com isso, cara. Ninguém consegue ser pai direito, cara.
sabe? Ninguém consegue... responsabilidade, se sentir aceito, não porque faz, porque, cara, Deus não tá nem aí por fazer, cara. Se fosse pra fazer, ele mesmo fazia. Tu acha que nós ia conseguir ajudar Deus no fazer, meu? É o ser, se tornar. Então, tipo assim, eu entendi essas coisas, eu falei assim, esse é o clamor no meu coração. Nesse ano eu quero estar dedicado aqui no pastoreio, e o Senhor pode construir esse coraçãozão, sabe? Tem me dado muita oportunidade lá. Eu chego amanhã, né, em casa, e chego no horário exatamente, começa lá o grupo de convívio, estou pastoreando em casa lá, sendo exercitado nisso, eu tenho me dado essa oportunidade. Então, né, um privilégio, cara. Eu sempre olhava pro Mano Reco, pastor Reco, né, vendo meus irmãos que estão hoje na frente do ministério, vivendo isso, falei, cara, será que eu vou ter essa coragem que os caras tiveram de botar o pé nesse lugar? Então eu ficava meio tímido com relação a essas questões, porque eu falei, não, porque estou tão confortável aqui como evangelista, eu já fui tão bem aqui, eu acho que não preciso botar o pé lá. Mas, cara, não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a necessidade de um povo que eu represento, cara. Então eu tô entregando mais do mesmo, cara. Então eu tô enxugando gelo, não tô preocupado que os caras estão tudo na orfandade, desesperados, buscando ser aceito em lugares por conta dessa orfandade, e eu não tô fazendo nada para entregar algo que vai de alguma forma alcançar esses caras. Então, tipo assim, é aprimorar a entrega, irmão. Aprimora a sua entrega, você vai ver a multidão que tá atrás de você precisando disso, cara. Que você pode intervir e ser instrumento salvífico, sabe? Eu tenho falado que o movimento salvífico ele vai continuar fluindo de salvação. Só que o que o Senhor está acelerando nesse tempo é um tempo de restauração, um movimento de restauração que vai ser muito mais, sabe assim, percebido, porque fala em Atos 3:21, os céus retêm Cristo até que todas as coisas sejam restauradas, como foi dito pela boca dos santos profetas. Então, tipo assim, Deus vai trabalhar, irmão, aquilo que é original, naquilo que a gente muitas vezes construiu uma camada, construiu, sabe, a gente personificou, porque a gente foi buscando coisas que nos agradam, que a gente se identifica e foi atribuindo, sabe, foi agregando coisas, só que o movimento de restauração ele vai tirar essas camadas, cara, para trazer pro original, o oficial, quem a gente é de ofício, cara. Sabe, Deus não quer nossos vícios, aquilo que a gente aprendeu imitando os outros a fazer, uma coisa viciada. Deus quer ofício, Deus quer algo original, verdadeiro, cara. É isso que vai fazer diferença onde a gente chegar. Então, quer ser uma parada de verdade, irmão? Seja oficial, seja original, volta lá pra essência. O que é arrependimento? Deixa o VAR voltar pro princípio, lá pro princípio que relacional, lá no Éden, no jardim, você e Deus. Aí Deus vai mostrar quem você realmente precisa se tornar. É isso. Top. Vamos fazer um rap? Vamos fazer? Vamos. Qual? Qual que você vai trazer pra nós? Cara, eu tenho um som que eu escrevi. Ele até é uma extensão dessa parada que aconteceu com meu pai. Porque, querendo ou não, quem ficou na realidade mesmo pra lidar com toda aquela circunstância adversa foi a minha mãe, né? 3 filhos de menor, sem profissão. Ela veio lá de Rio América, lá do interior de Uruçanga. Uruçanga era a capital, 10 mil habitantes. Então você imagina como é que é onde nós viemos, Rio América, de onde eu venho. É um vilarejo de 2 mil pessoas. Minha mãe não tinha uma profissão, ela sempre foi do lar, cuidando dos 3 filhos. E quando meu pai faleceu, ela tinha 29 anos só, mano. Então nós ficamos sem condição, sem estrutura nenhuma financeira, passamos dificuldade. E esses dias eu acordei sonhando com a minha mãe. Ela faleceu faz 2 anos. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi ela triste, sabe? Aquele rosto triste, assim, que o filho sabe quando a mãe tá triste. E sabe quando ela tá disfarçando para querer, de alguma forma, te privar de um sofrimento que você não vai ser maduro para lidar com aquele sofrimento. Então eu já tinha pegado, quando a minha mãe era viva, ela em algumas situações como essa, de disfarçar com um sorriso uma tristeza. E aí eu acordei sonhando com ela, com aquele rostinho triste, e eu escrevi uns versos. Eu, Wesley e o Pateta estamos tentando trabalhar essa música, já faz um ano. Vamos ver se a gente entrega agora no Dia das Mães, em maio, esse é o propósito. Mas eu quero recitar esse verso antes de fazer a música com o Wesley aqui sobre a minha mãe, sabe? A história de vida da minha mãe, que tem muito a ver com o que eu vivo, com o que eu me tornei. Então, essa rima eu escrevi chorando, né, diante de um sonho. Essa música que eu cantei com o Wesley eu também escrevi depois de um sonho. Que doideira, né? Agora que eu parei. Tipo assim, eu sonhei, acordei, vi toda a cena do meu pai no porta-mala do Passat nos meus braços, e acordei e fui escrever essa música. Liguei o Wesley, no outro dia ele fez o refrão pra mim e nasceu essa música. Essa da minha mãe foi uma coisa, sonhei com ela daquele jeito, fui pro quarto, escrevi e saiu isso. Presta atenção, olha como é que o Senhor ministra, né? Nossas vidas. Eu sei que a grande maioria das pessoas, né, quando fala de amor de mãe, cara, é uma parada especial, então de repente isso pode ministrar o seu coração através dessa canção. E é mais ou menos assim, ó. Hoje eu tomei coragem, coloquei um áudio da minha mãe pra ouvir sua voz. Faz mais de 1 ano que ela não tá mais entre nós. Quanta lembrança boa dela eu vinha evitando. Lembrar dela sorrindo era me ver chorando. Ainda mais que eu acordei chorando um dia desse.
Vi que ela não tava tão legal, com seu rosto triste disfarçando como sempre, pra esconder da gente o quanto ela tava mal. Coisas que mãe adota quando é pai também, prefere sofrer sozinho e ver seus filhos bem. E ela foi pai, mãe, avó, foi leoa, que se doa, na fase ruim ou na boa. Eu nunca vi minha mãe falar que as coisas estavam ruins pra ela. Mesmo sem grana, não faltava um rango na panela. Dona Leia e o milagre da multiplicação. A mesa era pequena pro tamanho do seu coração. Cumpriu sua missão, deixou muita saudade e um legado de generosidade e serviço. Mesmo depois que ela partiu, continua ensinando que a vida é boa, filho, mas é bom evitar desperdício. Lembra do refrão? O refrão era assim, ó. Essa canção vai pra aquela mãe que dobra o joelho e faz uma oração antes do seu filho sair. O alicerce da sua casa, que nunca deixou falta nada, mesmo triste sabe sorrir. Essa é pra você lembrar daquela pessoa que te amou, revelou o amor de Deus, sua mãe, sua tia, sua avó. Deus se revela por meio das pessoas que nos amam, irmão. Que nos falam ao seu coração. Minha mãe tinha 29 de idade, nova na idade, mas cheia de responsa. Os seus 3 filhos pra criar, sozinha, mó dificuldade, mas sempre deu conta. Nós de ponta cabeça no mundão, ela lidando com a dor, com a depressão. Sem salário, sem renda, aflição de não deixar faltar na mesa o pão. Teve um marido assassinado, seu sonho de família abalado. Vários anos lidando com o dilema de não ter como reparar o estrago. Era um fardo pesado demais, revolta dos filhos que perderam o pai de forma violenta. E as consequências chegaram cedo demais. 2 filhos com menos de 15 no crack. Foi um baque no peito da mãe, até meus 18, mó sofrimento. Logo depois veio as conversões, primeiro foi eu, depois minha irmã. Meu mano mais velho também conheceu a Jesus. Deus ouviu as orações de uma mãe, e o que era trevas hoje reina a luz. A vida é uma roda gigante, altos e baixos, quem sofreu treta por cima. Só que o processo é parte do pacote, que faz o fraco fica forte a subida. Quantos daqui padeceu porque não suportou lidar com os problemas e desistiu? Derrota faz parte da vida, vitória também. Hashtag pra Mãe, já te dei motivos pra chorar, mas lembro só de ouvir você cantar. Ao invés de ouvir ela reclamando, murmurando, ouvir ela cantando, glorificando a Deus e no joelho ganhando seus filhos em oração, meu irmão. Mãe, já te dei motivos pra chorar, mas lembro só de ouvir você cantar. Enfrentando a tristeza, a dor e a falta, mas procurando forças pra segurar as pontas no lar. Semana passada eu sentada ao seu lado no leito de hospital. Ela mal, eu também, pelo mal que causei num passado distante, real. Por outro lado, feliz por saber que Deus diz na palavra que nenhuma folha cai. Se Ele não permitir, boto fé nisso aqui, descanso na vontade do Pai. Minha família é perfeita? Claro que não, mas o amor é a receita. Pega a visão, vai aperfeiçoando a vida da gente. A gente vai melhorando essa relação. Lembro que eu não falava pra minha mãe, eu te amo, e por anos foi assim. Depois que eu vi eu te amo da boca do filho, aquela resistência chegou ao fim. Deus cuidando de mim com amor, me levando a encarar os meus traumas de frente, a quebrar essa corrente do ódio, da dor, pra viver uma verdade somente. Liberdade pra mente, espírito livre, o que eu sou realmente é o que importa. Quando Deus me gerou no ventre da minha mãe, desenhou os meus dias e me pôs na rota pra viver um lindo plano de acordo com a plena vontade de Deus. Ela é boa, agradável, perfeita, notável, mas tem quem não percebeu. Só quem já provou da vontade do Pai, em outro lugar não se vê. Obrigado, minha mãe, por falar com sua vida, que Deus me ama, sem eu merecer. Já te dei motivos pra chorar, mas lembro só de ouvir você cantar. Eu lembro um dia eu em Guarulhos, numa conexão pra Palmas, Tocantins. E ela falou assim: filho, tu é o meu orgulho. Eu que dei tanta vergonha, isso foi desesperador. Já te dei motivos pra chorar, mas lembro só de ouvir você chorar, sofrer, cantar. Dá orgulho pra sua velhinha, faz uma por Jesus, irmão, faz uma pela sua vida, faz uma por quem você ama, pela sua família, sua mãe. É isso, valoriza. É isso, mano, Saudade. Falar de mãe não é fácil, mano. Você crê que é? Graças a Deus também eu posso falar que deu tempo, né, de reverter. Oh, mano, que loucura, cara. É doido. Ruim tocar nessas coisas, né? Mas totalmente necessário. Tom, eu vou pedir pra você já dar um salve ali. Se tiver alguma coisa que você queria falar, divulgar alguma coisa. Mas eu queria muito que você finalizasse deixando um beijinho na flor. Um beijinho na flor, sabe aquele beijinho na flor, assim, ó?
Deixar Deus te usar mesmo, assim. Amém. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente aí, mano. Você é benção, cara. Obrigado. Glória a Deus, mano. Obrigado, viu, lindão? Você também que ter Junto. vindo com esse cara. Um presente pra nós, da hora, mano. E vamos Presente embora. tá com vocês aqui. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Isso aí. Vai sair música hoje, não? Vai. Então, só Essa é pra a música você, nossa, né, mano? Essa é a nossa. Nós caneta. Então vamos embora. Também, rapaziada, tem um refrão do Wesley com o Thiagão, que eu acho que é oportuno ele dessa última palhinha também. Agradecer o Wesley, ele não estava no script, não estava programado, organizado para isso, mas Deus Exato. tem agendas que são agendas de Deus, é Deus que promove. Então essa aqui eu acho que é a cara, né? Então, é uma música que fala a saudade do pai. Para esticar aqui, eu acho que a gente pode permanecer nesse assunto e falar de algumas coisas que Deus quer fazer a gente perceber que ainda a gente está de chapéu atolado. Então, essa música fala de quem sente saudade, sabe? Mas não consegue voltar. Então, Wesley, essa palhinha para nós e eu continuo a ideia aqui, estendo a ideia. Saudade do pai e do seu abraço. Coração tá quebrado em pedaço. Saudade do pai, do pai. Quero voltar e o mundo puxar pra trás. Saudade do pai e do seu abraço. Coração tá quebrado em pedaço. Saudade do pai, do pai. Quero voltar e o mundo puxar pra trás. É isso, cara. Eu acho que você consegue matar a saudade desse pai, cara. Ele tem te chamado pra esse lugar, você sabe. Mesmo que você reluta, que você, sabe, ainda continua se submetendo a esse lugar, cara, de orfandade. Sai disso aí, velho. Tem um lugar, sabe, no coração de Deus que é seu. Tem um lugar no seu coração que é de Deus. Não dá pra fugir disso, cara. Não tem como driblar isso. Sabe, Jesus, o trabalho dele aqui na Terra foi um trabalho que revelou exatamente quem é o Pai. Ele falou assim, ó, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então, nós continuamos hoje aqui, cara, como cristão, filho de Deus, né, sendo uma resposta. A palavra diz que a ardente expectação da criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ainda tem, cara, os que continuam revelando o Pai como Jesus, sabe? De repente você se frustrou com a religião. E eu vou falar pra você, irmão, também tenho nada com a religião. Quero nada, não arrumo nada na religião. Por isso que a gente não tá tratando de religião aqui, sabe? A religião é uma tentativa frustrada de aproximar o homem de Deus. Só tem um caminho de volta. Esse caminho, ele falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então você pode vir pro Pai. Você pode vir matar a saudade do seu pai. Aquilo que você tenta disfarçar muitas vezes, suprir em algumas outras coisas, cara. E até hoje não supriu, até hoje não preencheu. Mano, isso aí é um grito de orfandade, de socorro, de desespero, de saudade do seu pai. Quando você estiver nos braços do seu pai, você vai ver como é diferente. Eu embarquei pra cá e não é o primeiro voo que eu pego. Hoje eu peguei uns 200 voos nessa vida aí, mas pela primeira vez eu consegui, pegando o voo, colocar um fone no ouvido e vim ouvindo louvor e vim chorando no avião, celebrando o momento que eu tô vivendo. Um momento que eu tô desfrutando de uma colheita no Senhor, sabe? Eu tenho encontrado meu pai e ele ter ressignificado toda a minha história, cara. Ter apagado meu passado triste. Hoje são cicatrizes que eu trago pra ministrar a sua vida. Mas por mim eu nem falava mais no assunto, cara. Tem tanta coisa maravilhosa pra falar do meu pai, pra revelar sobre ele, sabe? Cara, não perde mais tempo. Vem pros braços do pai, vem matar a saudade, cara. Sabe? Vem se lançar nos braços daquele que mais te ama, que te conhece como ninguém, que sabe onde dói, sabe onde você, sabe, tem sido oprimido, cara. Onde você tem sido, muitas vezes, sabe, vivido aquilo que você não gostaria de estar vivendo, mano. E tá louco pra sair, mas não consegue, tá preso. Você quer voltar, mas o mundo te puxa pra trás, as vontades, os desejos, as coisas que você se envolveu. Sabe uma coisa que tem cansado, cara? Nossos irmãos, que tem nos cansado muitas vezes, é fazer coisas que Deus não começou. Isso cansa. Deus, ele não assumiu o filho de Abraão, chamado Ismael, porque não foi Deus que pediu pra fazer daquela forma. Deus tinha prometido que ia dar um filho a Abraão. E Abraão tentou fazer do jeito dele e fez um filho com a escrava. Mas quando Deus pede para Abraão sacrificar no monte, ele fala, vai e sacrifica o teu único filho. E Ismael já existiu, irmão. Então, tipo assim, ó, Deus não vai sustentar ou assumir filhos que a gente tem gerado, cara. Na nossa carne, na nossa força. Então para de ficar criando coisas, negociando, que você vai cansar para sustentar essas coisas. Daqui a pouco você vai estar num desespero e você não vai conseguir sair desse emaranhado de coisas que você está arrumando. Volta para os braços do Pai. Vive a promessa de Deus para sua vida. Ele é fiel, ele promete e cumpre. Sabe, nenhuma das promessas dele ele deixa de cumprir. Ele fala que em Cristo nós temos o sim de todas elas, cara. E o amém, sabe, declarado ali para a glória de Deus. O amém, o sim de Deus para as promessas dele na sua vida. Existe
cada coisa maravilhosa pra você viver, mas você precisa voltar pros braços do Pai. O voltar pro princípio, ou deixa o arrependimento de verdade, é isso. É ter novamente uma vida relacional com Deus, voltar pro jardim, desenvolver a sua relação com Deus. E a partir daí, você vai conseguir viver aquilo que o Senhor tem prometido pra sua vida. Porque fora isso, irmão, sem relação, Deus não vai te dar nada que possa fazer você ser esmagado pelas coisas que Ele vai te dar. Então, tipo, Deus não é insano pra te dar uma coisa que vai te sufocar. Tipo, uns filhos que pedem pra nós muitas vezes um videogame caro da hora e a gente vai lá e quer agradar porque não teve um pai que fez isso por nós, a gente quer fazer pelo nosso filho melhor, vai dar um videogame por filho. Aí quando a gente chega em casa do trabalho, vai querer dar um abraço no filho, o filho tá lá no videogame assim, não dá nem mais moral pra nós. Mano, Deus não vai te dar algo que vai te tirar dele, mano. Ele te quer. Antes de qualquer coisa que você pode oferecer pra Ele. Então, volta pros braços do Pai, mata a saudade de uma vez. Vem, Ele tá só te esperando, cara. A iniciativa é sua. Ele já fez tudo, Ele não pode fazer mais nada a esse respeito. Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu seu filho pra pavimentar esse caminho de volta. Agora é você que decide botar o pé e caminhar. Amém? É isso. Meu Deus do céu. Glória a Deus. É isso, rapaziada. Deus abençoe a sua vida. Claro que nós vamos terminar aqui orando e com mais uma canção. Ora aí, abençoa nós. Amém. Cara, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Nossa gratidão, Senhor. Ó Deus, é aquilo que de maior ou mais importante a gente pode te oferecer, Senhor. Assim como Paulo falou em Romanos 1, versículo 8. Antes de tudo eu sou grato. Senhor, antes de qualquer coisa somos gratos, Senhor. E depois dessa gratidão a gente deseja, como Paulo falou na sequência, Senhor, no versículo 7, no versículo 9, 10 e 11. O meu desejo é que eu esteja com meus irmãos. Eu tenho orado para o Senhor me dar a oportunidade de estar com meus irmãos. Senhor, a gente deseja, Senhor, encontrar os nossos irmãos para poder orar, liberar virtudes. Como Paulo fala, eu quero estar com vocês e orar sobre vocês e liberar algum dom que possa, de alguma forma, acrescentar. E ser acrescentado com aquilo que vocês carregam e possam, de alguma forma, também acrescentar em minha vida. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê, Senhor, cada vez mais entendimento do quão precioso, de quão valioso, Senhor, é encontrar os nossos irmãos. O quão maravilhoso, os mistérios, as riquezas que o Senhor tem escondido nesse lugar de filhos. Ó Deus, onde a gente reconhece os nossos irmãos, Senhor, e não rivaliza, não compete. Senhor, não é vaidade, não é ego, Senhor. Ó Deus, a gente não quer, Senhor, promover o nosso nome. Longe disso, Senhor. Não é Babel, Senhor. Não é tornar célebre o nome do homem, mas sim, Senhor, exaltar o Teu nome num altar de sacrifício e de entrega. Nos dá esse coração, por favor, Senhor. Não nos deixa, Senhor, se perder em nós mesmos, Senhor. Nas nossas vontades, nas nossas ambições, Senhor, terrenas, caídas, Senhor. Nós queremos, Senhor, a integridade do homem, Senhor, segundo a imagem e semelhança do Senhor. Ó Deus, parecidos com Cristo, imitadores de Cristo, Senhor, que revelam o Pai, revela essa natureza, esse DNA da eternidade do céu, em nome de Jesus. Nos dá graça para isso, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Rapaziada, corta pra mim, produça. Deus abençoe vocês. Fecho quieto, chora calado que não vi ninguém. Te avisou, mas nunca ouviu quem sempre quis o bem. Vida é de quem? A fala do malandrão que tem a vida, mas se levou pra detenção. A justiça e liberdade do lado de lá.